acontecer. Muito bem. Dr. Rocha, qual é a ligação que pode ser feita entre este pronunciamento do chefe de Estado e aquilo que sucedeu? O fato de termos visto algumas mortes, algumas por baleamento, concretamente no dia 5 vimos baleamento na zona de Ulene, a quando da passeata de Venâncio Mondlane. Isto aconteceu depois, inclusive é elencado aqui neste processo, aconteceu depois dos pronunciamentos do chefe de Estado. É possível dissociar estes fatos ao pronunciamento do chefe de Estado, tendo em conta que é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança e estes disparos foram protagonizados por agentes da polícia? Temos de ter aqui alguma coerência. Primeiro, antes de responder a essa pergunta, só responder aqui sim uma questão à doutora Fátima, que é o seguinte. Para ser um processo movido contra o Presidente da República tem que ser proposto por 1/3. Não é, Venâncio Mondlane não é deputado nem é 1/3. Portanto, ele, quanto muito, poderia escrever para os deputados e não para a Procuradoria. Por isso é que eu digo, este documento não tem qualquer validade formal, não existe. Está entregue no sítio errado. Que escreva para deputados e os deputados logo irão saber o que é que vão fazer com ele. Portanto, em termos conceituais, em termos de definição do documento, ele está errado. Agora, relativamente à sua pergunta, Luciano, quantas mortes já houveram neste processo todo? Há que são ditas mais de 400. Não. Quantas? Mais de 400. Mais 400 mortes. E quantas é que foram depois dos pronunciamentos de Daniel Francisco Chapo? São elencadas algumas no processo por Venâncio Mondlane. Portanto, já havia umas, já havia outras. Acha que foi mesmo depois dessa expressão, dessa utilização, que vieram as mortes? Acha que existe uma relação? A mim não parece. Elas já vinham acontecendo antes, aliás, houveram muito mais antes. Eu acho que isto é uma situação que nós temos que meter a mão na consciência e temos que entender isto todos. Estas mortes que ocorreram, o culpado não é Venâncio Mondlane, não é Daniel Chapo, não é... Somos todos nós. Todos nós. Todos os que estamos aqui nestas mesas somos responsáveis também por isso. E explico porquê. Pela forma, muitas vezes, irracional com que nós achamos que temos que exercer os nossos direitos e pela forma irracional como nós, muitas vezes, argumentamos a nossa própria posição perante determinadas situações. O levar todas estas situações ao extremismo absoluto faz com que as pessoas tenham que se posicionar ou num lado ou no outro. Repare, eu aqui tentava defender a lei. Não peguei em mais nada que não seja a lei. E aquilo que é a minha interpretação da própria lei. Já tenho até ameaças de morte no Facebook. Portanto, como está a reparar, isto são extremismos que as pessoas não conseguem perceber até que ponto é que vale a pena esmiuçar uma determinada situação para perceber o que é essa situação. Mais vale começar logo a perguntar onde é que mora, ou o que é que faz, e ter esta atitude violenta. E agora a pergunta é esta. Será que tudo o que aconteceu ou o que vai acontecer no futuro é por causa dessas declarações que foram postas por Daniel Francisco Chapo, enquanto Presidente, quando a maioria das mortes já aconteceram no passado? E a questão ainda volta a ser perguntada. O que é que cada um dos moçambicanos fez para evitar estas mortes? E em consciência nós temos que fazer essa pergunta. Se nós não fazemos e não ajudamos a que exista um extremismo de uma posição. Atenção, volto a dizer, eu pego na lei e interpreto a lei e digo o que está na lei e por isso sou ameaçado de morte. Faz sentido? Faz sentido interpretar a lei e dizerem que ele é branco e tem que ir para a sua terra? Portanto, este extremismo é que leva a que esta situação e a que essas mortes voltem a acontecer. E o que é que a lei diz sobre a atuação da polícia em caso de algum excesso do cidadão? Tem que ser proporcional e há uma situação, uma imagem que eu critico e continuarei a criticar por toda a minha vida que me choca plenamente. Foi uma situação onde nós vimos manifestantes, no início das manifestações, logo a seguir ao assassinato de Elvin Dias, que estavam ajoelhados na Vladimir Lenin e a polícia carregou por cima deles. Isto é uma situação que tem que ser vista e tem que ser pegada e a polícia tem que perceber que exatamente aquilo é o que não pode fazer. Eu vi aquilo no exemplo, vi também aquele atropelamento que foi feito em plena Eduardo Mondlane.
não tem de ser feito e isto tem que existir alguma forma de se responsabilizar quem tem a responsabilidade sobre isto. Mas agora, eu volto a dizer, quem dos moçambicanos, quais dos moçambicanos é que tem feito todo aquilo que está ao seu alcance para evitar estas mortes? Se não temos feito mais, é por agudizar as divergências que existem entre Moçambique e, com base nisso, haver mais ameaças, mais violência e aumentar no efeito espiral aquilo que é a quantidade de abusos que existem perante todas estas situações. Muito bem, antes de passar para a doutora Sara, para a doutora Fátima, gostava aqui de perceber, doutor Rocha, existe aqui também alguma separação, do ponto de vista até poderíamos dizer, categoria. Nós temos as autoridades e temos a população. Existem responsabilidades que legalmente são imputadas à polícia e existem também responsabilidades que são imputadas à população no processo das manifestações. Quem, na sua opinião, está em maior e melhor condições para evitar mortes em situações de manifestação? Todos. Todos. A lei é igual para todos. A lei não diz que só se aplica a polícias, só se aplica a... A lei é igual para todos. Muito bem. Temos que ver uma questão. A polícia tem, em alguma das suas atuações, aliás, na maioria das suas atuações, um dever dever e obrigação de usar a força para impor a ordem. Isso existe. Agora, que essa força não pode ser desproporcional, não pode.